Boa noite, Ju. Tá dando para ouvir de boa? Esperar o pessoal ir entrando. Minha convidada que não apareceu. Boa noite. Boa noite, Ju. Gente, a minha convidada, não sei, tá sumida. Oi, tia. Ah! Achou que eu ia te abandonar? Ai, meu Deus, cadê essa mulher? Tô aqui. Olha, viemos combinando. É, eu quero mais prático o momento. Tudo bem, É o que, Val? é o que tinha para hoje. Tudo bem. Isso aí, Você tá benção. bem? Bem, graças a Deus. Hum. Olha como ela está chique. E aí, boa noite, né? Quem está aí conosco, quem veio prestigiar a nossa live, né? E é isso. Comece É, aí, irmã Fernanda. por favor. Por favor. Esse É, não boa vai ser. noite. Hã? Esse não, né? Não. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo certo? Alguém responde aí pra gente saber se tá tudo tranquilo? Boa noite, Lê. Olha, essas meninas estão sendo muito fiéis. Toda live aqui com a gente. Que bênção. Tudo ok? Acho que Acho sim, que tá tudo né? ok. Fê, eu posso iniciar com uma palavra que eu estava aqui arrumando, né, ajeitando as coisas para começar a live e veio essa palavra no meu coração, que é o Claro. Salmo 133. Deixa eu ir colocando aqui, porque quem for chegando, né?
Salmo Coloquei cento e já. trinta e três. Eu coloquei aí, pessoal ver. Ah, tá. Beleza. Eu vou ler, tá? Ah, Essa palavra fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como orvalho do ermo, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A minha, como a Bíblia diz tudo, às vezes, né, a linguagem é um pouquinho diferente. uhum. Mas o que me chama a atenção é como é bom, né, que nós vivamos em união. Isso agrada ao coração do Senhor, né? Isso, o Senhor tem prazer quando nós nos unimos, quando nós temos união entre nós, né? Sim. É só Uhum. isso. Eu também separei uma leitura Fala. aqui, que é Mateus 37. Tá. Não, mas na verdade, Mateus 22, 37, né? Que Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo e importância é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. É, então foi isso assim que eu senti vontade de falar, né? Que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, né, Val? Sim, E também os nossos irmãos em sim, Cristo, né? sim. Eu senti vontade de ler isso, de compartilhar. Sim. Vamos iniciar com essas palavras lindas, né, que temos falado aí, deixando o Senhor ministrar o nosso coração, né? Uhum. Porque só eu tô fuçando um pouquinho aqui, por isso que eu tô falando em delay. E Mas deixa eu falar assim, uma coisa, pode que às falar. vezes as pessoas estão vendo assim, né? Ai, as duas de novo. Mas hoje é o contrário, viu, gente? Da outra vez a Val que fez para que eu pudesse testemunhar, né? E hoje é o contrário, a Val que vai testemunhar. Vai falar um pouquinho dos testemunhos da vida dela, Sim, sim. né? Quero iniciar, né? Só espera Boa só. noite, Pri. Eu quero falar um pouquinho Hum, sobre o quão importante, né, a nossa fase da nossa infância, né? Tá bom a imagem? Tá escura aí? Senão eu aumento a luz. Não tá sei se tá bom, escuro. tranquilo. Fica muito brilho, né? Eu gosto de brilho. Mas tem que brilhar. A luz de Cristo. Vamos lá. Eu até fiz umas anotações, porque quando a gente vai contar um testemunho referente à nossa vida, né? Eu quero poder falar para vocês numa ordem cronológica, né? Hoje eu tenho nove, né? 8 irmãos, mas eu tinha 9 irmãos, comigo 10, né? Eu sou a nona, né? Espera só um Uhum. minutinho. Ah, é o Lion tá querendo entrar aqui. E eu sou a nona, então, assim, se a minha mãe tivesse parado de ter filho, eu não teria nascido, né? Porque eu sou a penúltima. Eu costumo dizer para ela: nossa, mãe, se você não tivesse mais filho, eu não teria nascido, eu não teria vindo, porque eu sou a penúltima. E tenho 5 irmãs, comigo 6. Éramos em 4 meninos, faleceu um, ficou 3. E assim, a minha vida se inicia aí, né? Quando minha mãe se propõe a colocar a palavra do Senhor em prática, né? Crescer e multiplicar. Uhum. E, e
foi crescendo e multiplicando. E eu costumo dizer que bom para mim porque eu nasci, né? E ali eu cresci, né? Fui a penúltima. Então, assim, imagine uma casa, né? Com 9 crianças. Eu tenho Uhum. 10, né? 10 crianças e uma mulher para dar conta de tudo, né? E eu costumo dizer que minha mãe é muito guerreira. E eu cresci num lar muito humilde, muito simples, né? Onde nós morávamos, onde meus pais moravam. Foi cedido pela minha avó, né? Lá foi, na Uhum. época, era uma invasão que ocorreu e minha avó invadiu lá e ficou morando. E ela saiu e meus pais ficaram até que se passou um período aí de 20 anos e deu os capião, né? E aí eles ganharam aquele terreno por estar ali utilizando e usufruindo daquilo ali que estava parado. Com É. isso, o governo teve que disponibilizar, né, para os meus pais um outro espaço, porque aquele espaço era um terreno enorme e eles iriam utilizar, né, aquele espaço e eles teriam, na verdade, o governo não, na verdade, os proprietários, né? Teriam para tirar das pessoas ali, como já estavam muitos anos, mais de 30 anos que o pessoal estava ali, eles tinham que locar os pessoais num lugar porque deu uso capião. E enfim, e aí se passou essa parte, e aí começa a minha história, né? Eu lembro que quando eu era pequena, bem pequena, uns 4, 5 anos, né? Próximo da casa dos meus avós, tinha uma igreja evangélica e eu ia na escolinha dominical lá. Todos os domingos eu ia lá. Mas, na verdade, meu intuito era ir só para comer. Eu não ia assim, no intuito. Criança humilde, eu ia para comer, eu ia lá para No participar meu da caso, a né? gente Tipo ia assim, na católica, né? E tinha ah, a parte que tomava hóstia e ah, quem recebia a bisnaguinha. ah, Então a gente também passou por isso. Eu né? também passei por isso, de querer ir para o pãozinho. E aí eu ia só pelo alimento mesmo, mas ali eu aprendi muitas coisas com o Senhor. Inconscientemente, que hoje eu entendo que Deus já tinha algo na minha vida, pelo fato de que eu fui aprendendo, porque antes de você de vir um alimento, né, você tinha todo um cronograma daquela igreja, né? Você tinha a escolinha, você teria que participar das atividades, você tinha um período que você tinha que cumprir ali para depois você ir para o lanchinho. Então, assim, todos os domingos eu estava lá. Aí no domingo eu estava lá. Só que detalhe, a minha avó era espírita, né? Então, assim, no sábado nós estávamos em outro lugar. Então, assim, eu lembro, eu criança, de ir para centro espírita, né? Participar das festas espíritas. Enfim, eu ia porque eu ia levada, né? Não era algo que eu ia conscientemente, como quando você tem consciência do que você está fazendo. E fui crescendo. Tive uma infância bem assim, delicada, humilde, porque imagine como você, menina, criança, você tem muitos sonhos, muitos desejos, vontade de ter muitas coisas, e você não pode ter, porque aqui, como eu estou falando, né? É, tinha ainda 8 atrás de mim, né? Então, imagine como que eu iria, né? Minha mãe, meus pais iriam suprir essa necessidade. Eu, como menina, queria, né? Então, assim, a minha Uhum. infância foi que eu nunca tive uma festa, né? No meu período de infância, quando criança. Como hoje a gente tem oportunidade, né? Que nem eu e minha filha teve festa desde que, né? Todos os Uhum. anos, praticamente, ela teve festa. Só que eu nunca tive festa de aniversário, né? Na época de criança. Então eu fui crescendo e nunca tive uma festa. E hoje, assim, eu costumo dizer, né? Dando um adendo, como a importância, e isso marca a criança, que às vezes a gente, como pai, fala, não precisa de fazer uma festinha. Não precisa, não precisa, porque marca a criança. É a Uhum. primeira infância, é onde está se formando o caráter daquela criança, é onde está se formando os desejos, as vontades que ela quer.
Então, assim, eu nunca tive. Eu lembro até hoje que quando eu era criança, só dando um adendo, a minha mãe ela comprava pêssego, né, em calda, e imagine, uma latinha de pêssego em calda, uma caixa de creme de leite para 10, fora meu Um pai e monte minha de... mãe. Né? Era um pedacinho que você comia. E eu, tipo, eu falava assim, quando eu crescer, vou comprar uma lata de leite de pêssego e creme de leite, vou comer tudo sozinha. E realmente eu fiz isso quando eu cresci. Então, assim, eu entendo, né, que não estou aqui para reclamar, mas é a minha história, é o que eu passei, é o que eu vivi, né? E de dificuldade, de ver coisas e não conseguir, quando criança, de querer uma roupa e não conseguir. Então, foi passando a minha primeira infância dessa forma, dessa maneira. Com muita dificuldade, vontade de ter as coisas e não podia. Depois, assim, né, meus pais, eu creio que a vida dele, quando eu estava com uns 8, 9 anos, foi melhorando, porque eu lembro que aí eu já queria, tipo, material escolar, sempre tinha já um melhor, porque acho que também os meus irmãos foram crescendo, então foram ficando os mais, né? No caso, foi eu e meu irmão, que era os menorzinhos ainda, né? Então, Diminuindo as despesas de algumas coisas. isso, então essa despesa diminuiu. Então eu tive a vantagem de poder, nesse período, conseguir ter um material escolar que eu queria, né? Que às vezes, eu até falo com a Nicole, né? Que eu tinha. Que eu queria, o meu sonho era ter aquele jogo de lápis de 36 cores e eu obtive. Então, assim, as coisas foi melhorando com o passar do tempo, né? As coisas foi eu fui conseguindo ter o que eu queria. E isso eu tinha 8, 9, 10 anos, assim. Só que um detalhe, né? Nós morávamos num barraco, e era um barraco bem grandão. O pessoal fala assim que era a Arca de Noé na época, né? Ah, vocês moram na Arca de Noé, porque era um barraco bem grande, cheio de cama dentro, e eu dormia com meu pai e com a minha mãe. Então, assim, era uma cama, não era nem uma cama, né? Era meu pai que montou a cama e colocou um colchão lá. E nós dormia lá. Eu dormia, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, pequenininho, né? Os menores, pequenos assim, né? Eu tinha já 10 anos na época, né? Então, quando eu fui completar 11 anos, eu fui dormir com a minha irmã. Por que que eu tô... Ah, Valquíria, por que você está contando isso? Sabe por que eu tô contando? Porque hoje você tem a sua cama quentinha, porque hoje você tem seu chuveiro quentinho e não sabe agradecer. Por isso que eu tô contando o que eu vivi, o que eu passei, porque em tudo hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas, ela entram aqui, ela tá vendo, ah, mas que história chata. Não, ouve a história, né? Ouve o que a gente tem para te contar. Porque tudo tem um começo. Ninguém nasce grande, ninguém nasce lá em cima. É um processo. Então, por isso que eu tô contando a história. Você que está assistindo, compartilha, porque vem coisas aí pela frente que você vai falar, caraca. Então, compartilha, por favor. Vamos lá. Então, aí eu fui dormir com a minha irmã, né? Então, assim, eu dormia com a minha irmã, dormi um período com a minha irmã, e aí minha irmã engravidou. E é onde eu ia dormir agora? Não tinha mais cama. Eu não tinha onde dormir, né? Então, assim, eu tinha um colchão eu lembro que minha mãe fez tipo uma salinha e tinha um sofá de 2 lugares. E aí, o que que eu fazia? Se você colocasse o colchão em cima do sofá, ele ia, né, afundar e mesmo assim você não ia dormir direito. E aí, o que acontece? Eu colocava uma porta, né, porta, colocava em cima desse sofazinho e o colchão em cima. Essa era a minha cama. Por muito tempo foi a minha cama. Eu lembro que isso daí foi a minha cama, mais ou menos uns 3 anos eu dormia assim. Daí para mais. Porque é o que eu me lembro, né? E eu não tive a oportunidade de ter um quarto. Por que eu tô falando isso? Porque o sonho da criança é ter o espaço dela, é ter o quarto dela. Eu fui ter meu quarto, assim, que aí meus pais começaram
e Deus, né, eles encontraram Deus pelo percurso, e na época eu não, porque eu não tinha nenhum entendimento, né? E minha mãe nunca foi aquela mãe de levar nós para a igreja, né? Não tinha isso de levar. Quando eu era pequena, eu ia, mas porque a turminha ia lá, passava no bairro, ia levando e ia. Mas não porque minha mãe levou, entende? Era o Uhum. vizinho que ia e levava. Então ia aquela turminha para lá. E eu gostava de ir porque eu queria ir lá comer um lanchinho. Enfim, então, só que aí meus pais, né, no caso minha mãe, conheceu Jesus e a vida começou a melhorar. Aí eles começaram a prosperar, e aí meu pai começou, né, daquela casa que era um barraco enorme, meu pai construiu uma casa no quintal, né, que eles tinham ganho, né, lá atrás que eu tinha falado, e nesse quintal eles construiu 2 quartos e cozinha, né? E um banheiro. Detalhe, no barracão, o banheiro, quem estava lá fora conseguia ver quem estava dentro. Era uma coisa Ó. assim que hoje, Fernanda, é assim. Eu não vou contar toda a minha história, só que quem convive comigo vai saber, mas assim, para dar a oportunidade de a gente fazer outras lives e você ver o quanto que o que Deus faz na nossa vida, o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto Sim. Deus ele é poderoso. Então, assim, isso é uma parte que eu nunca nem compartilhei nem com a Fernanda, né? Não sabe dessa história. Então, É, assim, eu lembro que a gente ia tomar banho, você conseguia ver lá fora pelas frestas do banheiro, porque era tudo madeira. E quando meu uhum. pai e minha mãe foi prosperando, teve a oportunidade de construir, foi aonde eu consegui não ter um quarto só para mim, mas foi onde eu consegui ter um quarto onde dormia eu e meus 2 irmãos, né? O Uhum. meu irmão que faleceu e o irmão mais novo. E então os 3 mais novos ficou nesse quarto, porque os outros cada um foi fazendo a sua vida, né? Porque já eram casadas, né? As minhas irmãs já, né, tinha a vida delas e os outros já tinham a vida deles. Então eu fui morar nessa casa com meus pais, no mesmo quintal. Então aquele barraco se desmanchou todo e cada um dali foi construindo a sua casa, porque o terreno lá é enorme. Então cada um lá foi construindo a sua casa lá. Então, Uhum. assim, eu tô falando isso por quê? Porque Deus, ele é bom. Ele tira você do pó, ele tira você da merda, ele te tira da lama, ele te tira Uhum. do monturo e ele faz coisas novas na tua vida. E ele que Amém. transforma, ele faz coisas que você fica assim, oi? Você se surpreende as coisas que Deus faz na tua vida. E eu tô contando isso para as pessoas ver, né? Quem não me conhece, né? Hoje eu tenho a minha casa, né? Sou formada, né? É, tem, sou advogada. Então, assim, o quanto Deus fez na minha vida. Então, assim, eu Uhum. tô falando, contando o início, porque para as pessoas entenderem que tudo tem um início, tudo tem um Sim. começo, né? E ali, Uhum. meus pais foram crescendo, foram financeiramente, Deus foi prosperando, né, a vida dos meus pais, foi prosperando eles, e através deles, a gente conseguiu ir melhorando de vida mesmo. E aí, Uhum. no caso, foi que eu já estava já mais mocinha, já, e aí foi que meu pai conseguiu construir esse quarto, aí eu consegui ter meu espaço. Aí eu tive minha cama, aí eu tive meu guarda-roupa, eu tinha um espaço só meu. Era num cômodo, mas eu dividi esse cômodo, então foi o meu espaço de menina e o espaço dos meninos. E eu fiquei Uhum. ali até o meu período de casar, né, até ter minha vida conjugal com meu esposo hoje. Então, assim, só um minuto. Então, Deus, ele é muito bom, né? Ele é maravilhoso Sim. e tem coisas assim que você se surpreende com os milagres, né? E eu ali como criança tinha meu momento, né? Eu lembro que eu nunca gostei de outra religião, nunca gostei de outras coisas a não ser Deus. Eu sempre pensava assim, mesmo não o conhecendo como eu conheço hoje, mas eu sempre tive isso dentro de mim,
De tipo assim, meu, se eu posso pedir direto para Deus, por que eu vou pôr outras pessoas no caminho? Eu tinha já Hum, essa mentalidade quando criança. Eu pensava assim, não, se eu posso falar com Deus, eu não preciso de intermediário. Eu vou e falo diretamente com Deus, eu peço diretamente para Deus. Isso é meu entendimento quando criança. E uma coisa assim que eu tinha muito comigo, eu era muito protetora. Eu lembro assim, agora os fatos da escola, que eu não gostava de injustiça, eu não gostava de ver ninguém maltratando outra criança. Eu pegava aquela hum, criança que estava sendo maltratada e eu começava a cuidar. Eu falava assim, não, pode ficar aqui comigo que ninguém vai mexer com você. Porque eu era muito folgada na escola. E aquela criança, ela ia ser protegida por mim. Ai de quem fosse, hum. né, querer falar alguma coisa com aquela criança, porque eu a protegia. E eu tinha essa coisa de, você não sabe de onde vem, mas é algo que Deus já coloca dentro de você, já implanta dentro de você o cuidado pelo próximo, né? O amor pelo próximo, o carinho pelo próximo, o afeto pelo próximo. Quanto isso é importante da gente entender que Deus ele realmente nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Não importa aquilo que você passa lá na primeira infância, porque o final ele é melhor que o começo. Então, o que importa é quem você é hoje, quem você se tornou hoje, né? Como você aqui, Fê, teve a oportunidade de conversar com a Pri, com a Célia. Qual foi o testemunho dela? Por que eu quis começar desde a primeira infância? Para as pessoas entenderem que tudo tem um começo. Ninguém começa grande. Existe um Sim. processo, né? Existe um processo. Esse foi meu processo que eu passei na minha primeira infância, né? E aí eu fui levando essa vida. Quantas amizades eu tive nessa época, de quantos livramentos. Eu lembro que eu tinha amizade com meninas que usavam drogas e elas me ofereciam droga. Ah, você não quer? Eu nunca quis, sabe? Eu fiz a escolha de não querer, mas eu ajudava ela. Era maconha, eu pegava, enrolava maconha para elas e dava. Ia lá na boca buscar maconha junto com elas. Eu, tipo assim, eu vivia nesse meio, mas eu falei, não, eu não quero isso para mim. Mas eu Mas andava com quem foi fazia. Sim, e eu andava com quem fazia. Aham. Eu sempre coloquei na minha mente que eu queria ser uma pessoa muito bem sucedida. Então, eu não queria ter uma vida destruída, sabe? Até mesmo meu sonho, eu falei assim, não, eu vou crescer, eu vou casar, vou ter minha família, sabe? Eu sempre trabalhei isso na minha mente, né? Porque eu fiz o inverso, né? Eu casei, tive minha filha, tive meu lar, acordei do meu lar. Depois eu fui buscar a minha vida profissional. Porque assim, eu Uhum. precisava de uma estrutura familiar primeiro, né? Porque se de repente eu buscasse primeiro a minha vida profissional, eu não teria evoluído de repente como pessoa. Não que todas as pessoas têm que fazer assim, não, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua caminhada. Deus chamou cada um para caminhar de uma maneira, cada um tem a tua história. Essa foi a minha história, essa foi o que eu vivi, o que eu passei. Então, assim, tudo que eu vivi, tudo o que eu passei até essa primeira infância, isso porque assim, tem muitas coisas aqui que eu nem posso abrir, porque é internet, né? Envolve vida de outras pessoas, e eu entendo que juridicamente eu não posso expor a vida de outras pessoas, não posso falar de vida de outras pessoas, eu tenho que falar da minha vida, da minha história. Então, assim, coisas que eu vivi também, mas eu não posso abrir porque envolve outras pessoas. Então, assim, mas eu sei onde é minha dor, onde foi minha dor, eu sei da onde eu vim, eu sei quem foi, né, que me formou, que me gerou. Hoje eu tenho esse entendimento. Então, assim, Deus, ele, às vezes eu falo isso por quê? Porque as pessoas, elas têm a mania de ver a Fernanda lá bem, rindo, mas ninguém sabe de onde a Fernanda veio. Ninguém sabe Sim. o que ela passou para chegar ali. Então, O por isso processo. que eu o processo, sabe? Por isso que eu contei um pouquinho, justamente. Peraí. Ih, Val, cadê tu?
Peraí, gente. Vou convidar ela de novo. Acho que a internet hoje da Val não tá muito boa. Opa, cadê a Val? É, na hora que eu comecei a live, eu mandei 2 vezes o convite para ela e ela não estava conseguindo receber. Já mandei de novo o convite, vamos esperar ela aparecer. Val, não foge, Val. Deu até umas cortadas, né? Enquanto ela falava. Acho que a internet dela não tá legal hoje. Ela falou que Valquíria não pode participar. Voltei! Ô, Val, querendo me deixar sozinha aqui no VAR? Ô, Fê, a tratativa é com você aí, hein, Fê? Não é? Falei, meu Deus, vou ter que ir até São Caetano para fazer a live com ela, será? Eu não sei o que se caiu, o que aconteceu. Apareceu aqui, a Val não pode participar. Falei, pronto. Ah, é? Como assim? Estou aqui contando história. Então, assim, voltei, pessoal. Estou aqui, hello. Então, tudo tem um começo, né? Toda história tem um começo. Sim. E eu gosto muito de espelhar a minha história na história de José, né? Uhum. Porque eu cresci numa multidão de irmãos, né? Eu tenho um monte de irmãos, irmãs, cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de pensar, cada um com o seu modo de pensar. E eu me espelho muito em José. E às vezes você querer, no meio da tua família, você querer crescer, muitos veem isso como um lado ruim, né? Muito vê isso como, ai, nossa, ela quer se aparecer. Nossa, ela quer ser melhor. Nossa, ela quer. E não é isso, porque Deus chamou você para reinar. Deus chamou você para reinar sobre a terra. Deus não chamou você para ficar mendigando. Deus não chamou você para ficar, sabe, o que você necessitar, ficar ali, sabe? Tem uma palavra que fala, né? Você ficar comendo do resto, sabe? Da migalha que cai da mesa. Não, ele chamou você para sentar na mesa. Ele chamou você Sim. para o banquete. Então, É. assim, e eu me sinto às vezes, né? Hoje não, porque hoje eu tenho um outro entendimento. Mas, assim, eu mais nova eu me sentia muito como José, Uhum. onde passei muitas aflições, passei muita situação delicada, passei muita perseguição, porque perseguição é algo assim que é um fato, né? Uhum. Que nós passamos. Mas assim, as pessoas elas não têm culpa, porque muitas das vezes elas agem sem entendimento, né? Elas agem sem a sabedoria do Senhor, né? Tem aquele comportamento sem a sabedoria do Senhor, sem o entendimento, né, do Espírito Santo de Deus. Então Uhum. elas agem sem entendimento, né? Então, assim, a gente que tem aí buscado o Senhor, né? Nós que temos buscado estar firme no Senhor, nós temos um entendimento melhor, nós temos um entendimento sobre, né, como lidar com as situações, com as pessoas, né? Então, Sim. o meu testemunho na minha primeira infância foi esse. Muita dificuldade financeira, vontade de querer ter as coisas, roupa, sapato, não tinha. Hoje meu esposo fala, você parece uma centopeia. Não, porque eu não tinha. Então hoje eu tenho muito sapato mesmo. Hoje eu tenho um closet cheio de roupa mesmo, porque eu não tinha. Então, assim, hoje eu tenho. Então, assim, e acho pouco ainda o que eu tenho. Ai, olha, errado. Para mim não é errado. Eu trabalho, eu corro atrás para conquistar, para ter minhas coisas.
E de É, e repente Deus é você o melhor pra gente, né, Val? É o melhor. tem. E uma, né, a gente quer dar o melhor. Hoje a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, porque não tivemos, né? Queremos dar o Sim. melhor e ter o melhor, comer do melhor, porque é algo que a gente viveu muito escasso, né? Foi uma escassez mesmo. Mas assim, aí eu te falo, né? Quando você está na presença de Deus, não existe escassez. Uhum. Quando você, por mais que você pode ser humilde, porque eu né, conheço pessoas muito humildes, mas elas não passam necessidade, porque elas têm Deus e Deus supre, sabe? Deus, ele é realmente o provedor naquela família. Deus realmente, ele é o que provê naquele lar. Ele é o que entra com a provisão naquele lar. Ele é o Deus que socorre aquela família no momento da angústia. Então, assim, a diferença de nós termos Cristo, de andarmos com Cristo, de vivermos em Cristo, é essa. Porque Ele é o nosso provedor, né? Sim. Ele é aquele que provê na nossa vida. Uma coisa feia que me chama muita atenção foi que eu fiz meu aniversário, né? Você foi, o Érico foi nesse aniversário, a Maísa foi, o pessoal foi nesse aniversário. Eu fiz aniversário, não vou falar a idade aqui, porque. Mas vocês foram no aniversário, vocês vão lembrar. E foi meu primeiro aniversário. Eu nunca tinha feito um aniversário. E muitos que estavam ali não sabiam nem o que aquilo simbolizava para mim. E aí você Uhum. tem que, às vezes, ouvir pessoas falar assim, ah, mas você tá querendo se aparecer, sabe? E Uhum. ninguém sabe o que aquilo significou para você. Uhum. Quantos anos você esperou para ter aquilo? Eu vivi Sim. igual o povo lá no deserto. Esperou 40 anos. Esperou 40 anos para obter a bênção. Então, assim, para É. mim foi um sonho realizado. Entende? Foi Uhum. ali que eu consegui, tipo assim, ter algo que eu planejei, eu almejei, fiz do jeito que eu queria, porque, assim, era um sonho. E esse É. Deus que nós serve, ele é Deus que realiza sonhos. Sim. Simplesmente isso. Você que está aqui nos assistindo, de repente você está aí, né? Parou para nos ver e está pensando assim, poxa, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Querido, querida, aquieta a sua alma, porque Deus, ele é Deus que realiza sonho. Deus, ele é Sim. Deus que faz a promessa e cumpre. Deus, ele nunca tarda, ele chega na hora certa. Então é isso que você precisa entender, que Deus, ele é o provedor. Ele vai entrar na provisão na hora certa. Ele vai vir com o socorro na hora certa na tua vida. Ele vai Sim. entrar na tua vida no momento certo e fazer acontecer. Mas no momento certo. Às vezes a Uhum. gente fica assim, angustiado, né? Eu não falo que eu fico angustiada porque hoje eu tenho uma outra maturidade com Deus, mas eu já passei por essa fase de ficar angustiada, preocupada. Hoje eu faço assim, ó. Se eu tenho algo para resolver, eu acordo, eu oro, e eu falo, Senhor, está nas suas mãos, aquieta a minha alma, que o meu coração venha descansar em ti. Hoje é meu dia de desfrutar, transbordar, se alegrar no Senhor. O dia o Senhor cuida. Pronto, dá super Isso. certo isso para É minha vida. coisa. Dá super certo. Então, assim, faça isso, sabe? Uhum. Não permita que a aflição, que a angústia tome conta do seu ser. Porque a aflição e a angústia nos distancia de Deus. Porque quando você tem uma atitude assim, você está mostrando para Deus que você não confia nele. Você está falando para Deus assim, eu não confio que você vai prover. Eu não É, e às confio que vezes você vai eu mover. tá ali, falando assim, né, gente, hoje eu quero dar um dia perfeito pra Fernanda. Nossa, esse é um dia abençoado. Aí a Fernanda tá aqui, só pensando no problema. E Deus tá aqui, tentando mostrar pra Fernanda todo o dia perfeito que ele tá fazendo. E a Fernanda tá lá, pensando no problema. Aí passou o dia, você não desfrutou do que Deus preparou pra você, o problema continuou e acabou o dia. Mais um dia, né? Sim. E Então mais a um gente dia que você ficou angustiada, aflita, vai deitar tem que aproveitar e vai ficar pensando naquela situação. Então, sabe uma coisa? Eu postei essa semana, você que não me segue, por favor, hein? Vai lá me seguir. Aí no nada. Instagram, no Reels, tem um monte de vídeo. E todos os dias eu faço postagem de vídeo de motivação. E eu E é postei bem, na segunda-feira.
que fala tipo assim, para que você se preocupar tanto? O nosso fim é a morte. Então, assim, às vezes a gente está tão angustiado, tão preocupado. Gente, você não sabe nem se o amanhã vai chegar para você. Se Jesus vir agora, e aí? Que valeu a tua preocupação? O que adiantou você se preocupar? O que adiantou você se afligir? Não adiantou de nada. Então, assim, o nosso coração tem que estar todo o tempo, todo momento, descansando no Senhor. Confiando e acreditando que Ele é o provedor. Então, assim, eu sei, não, eu não estou falando aqui que você tem que ser assim, mas porque eu sei que não é fácil, é difícil, mas é uma luta que você tem que travar. É uma luta constante, é uma luta de guerrear mesmo, de falar assim, peraí, eu não aceito isso na minha vida, não. Peraí, eu não vou ficar nessa situação que eu estou vivendo agora, não. Vou me levantar, vou buscar, vou orar, vou jejuar, vou clamar. E Deus, ele vai prover na minha vida. Deus, ele vai fazer na minha vida. Então, assim, e você vai ver o Senhor trabalhando em seu favor. Mas você tem que fazer o quê? Dar um passo. Do quê? De orar, né? De buscar. Um passo de acreditar, de confiar, sabe? Deus, ele é muito. Sabe o que acontece? A gente não olha para Deus como ele olha para nós. Imagine que nem você, Fê, que tem o Anthony pequenininho. O cuidado que você tem. É esse Sim. cuidado que Deus tem conosco. Né? Às vezes você, como mãe, como pai que está nos assistindo aqui, imagine o cuidado que você tem com o seu filho, com a tua filha. A palavra do Senhor fala que você, como pai, como mãe, sabe dar coisas boas. Imagine Deus. Então, assim, Sim. imagine você olhando para o seu filho com um olhar de amor, com carinho, com cuidado. É dessa maneira que Deus ele olha para você. É com esse Nossa, cuidado que Deus olha para você. Porque eu era Deus pra ele falar te do Senhor. ama. A Deus gente ele tava te ama, sabe? Ele quer e ele quer, Deus ele tem prazer em te abençoar. E é isso que a gente não entende, sabe? Que Deus ele tem prazer em nos abençoar. Então assim, nós precisamos entender que Deus ele tem prazer em nos abençoar. Mas nem, enfim, nem todo mundo, né, pensa assim, nem todo mundo tem esse entendimento, né? Que você possa ter, que o Espírito Santo possa gerar isso dentro de você, saber que você é amada, saber que você é amado, que você é princesa do Senhor, que você é cuidado, aquilo que você necessita, o Senhor entra com a provisão, aquilo que você precisa, Deus te socorre, aquilo que você precisa, Deus ele faz, você só precisa confiar, né? Nós demos o exemplo do Anthony. O Anthony não fica ali, mãe, quero uma madeira, porque ele nem sabe, mas você sabe a necessidade dele. É assim, Sim, irmãos. Deus, ele verdade. sabe a nossa necessidade. Quando ele vê que nós estamos necessitados mesmo, realmente, de algo, ele vai lá e dá. Ele E vai lá muitas e vezes a faz. gente não precisa nem pôr pra fora, nem pôr pra fora, nem falar nada. Ele Igual o Antônio. faz. E é isso que hoje, nesse século que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão tão aflitas, elas permitem ficar tão angustiadas que elas não conseguem ver a manifestação da glória do Senhor na vida delas. Porque a aflição é tão grande que elas esquecem que existe um Deus provedor, que existe um Deus de milagre. Então eu quero falar para você que está nos vendo. Existe um Deus de milagre, um Deus provedor, um Deus que abre porta onde não tem porta. Qual é a sua necessidade nessa noite? O que você está pedindo? O que você está clamando? Confia, Deus ele está provendo. Deus ele está fazendo. Deus ele não se esquece dos seus. Deus ele não abandona os seus. Você pode abandonar Deus, mas Deus ele jamais vai te abandonar. Deus ele Verdade. jamais vai te deixar só. Eu costumo dizer que aquele que pisou no santos do santo, em outro lugar não sabe viver. Você pode até tentar ficar longe de Deus. Você pode até tentar correr da presença de Deus. Mas uma hora você volta, uma hora você está ali prostrado. Eu não estou falando aqui sobre igreja, mas eu estou falando de contato com Deus. Estou falando de você ter um contato com o Senhor. Estou falando de você ter uma intimidade com Deus. Porque para você ter intimidade com Deus, você tem essa intimidade no seu lar. Você tem essa intimidade na tua casa. Ter intimidade com Deus é isso. É você, na tua casa, colocar seus joelhos no chão e orar.
Isso é intimidade com Deus. Você não precisa de ninguém, você só precisa de você e Deus. Fala um pouquinho, Fernanda, porque eu já falei bastante. Convidada é você, minha filha. Quando eu Deixa. bebo água, você fala. Hã? Quando eu bebo água, você ia falando. Ah, tá. É isso, Deus é maravilhoso, é perfeito, Ele conhece todos os desejos do nosso coração. É confiar, 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 buscar, orar, né, Val? E Sim. Ele manifesta na nossa vida de uma tal forma que muitas coisas nem imaginou para a sua vida, nem sonhou, Deus faz acontecer, né? É isso. É confiar, não deixem de acreditar. Momentos difíceis vão surgir mesmo, mesmo a gente estando lado a lado com Deus, vão acontecer, né? É o processo. É a forma da gente crescer, amadurecer, tanto como pessoa, como na presença de Deus. Então é isso. Eu confio muito no A Senhor. diferença é o que você faz com o limão, né? Com limão você pode fazer muita coisa. Se você chupar ele puro, ele é azedo. Mas você pode fazer uma limonada, você pode fazer uma torta de limão, você pode fazer uma limonada suíça. Então, assim, a diferença é como você lidar com os problemas. Como você lidou com os problemas? Como que você lidou? Peraí, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar diante do problema? Eu vou deixar o Uhum. problema me abater? Vou Essa é a travar. diferença. Eu vou travar aqui e vou ficar parado? Não, você vai para cima. Você vai falar, Uhum. peraí, eu vou caminhar, vou vencer esse obstáculo, vou vencer essa barreira. E lá, né, lá quando você tiver alcançado os seus objetivos, você vai nem lembrar mais, né, dos momentos de dores, do momento de aflição, porque é igual nós estamos testemunhando, né? Nós vivemos toda essa situação, né? No caso, eu vivi, mas aquilo ali que eu vivi não me causou dor. Hoje Uhum. me causa, hoje eu tenho o sentimento de falar assim, obrigada, porque se eu sou quem eu sou, é por aquilo que eu passei. A Sim. pessoa que eu me tornei foi graças àquilo que eu vivi. Aquela Uhum. dificuldade que eu passei, hoje eu me tornei uma pessoa melhor porque aquela dificuldade me amadureceu. Aquela dificuldade me tornou uma pessoa melhor. Então, Uhum. é você olhar para essa situação e falar assim: se eu me tornei hoje uma pessoa melhor, foi pelo aquilo que eu passei. Poderia ser diferente? Sim, tem coisas que podem ser diferentes. Mas quando você tem a escolha, quando você é criança, praticamente você não tem essa escolha. Você vai viver a vida que os seus pais te proporcionam viver. Que foi Sim. que eu testemunhei, né, no começo. Então eu não Uhum. tive uma escolha, eu vivi aquilo que meus pais tinham para mim. Mas quando eu entrei na fase adulta, que aí nós vamos deixar essa outra parte para testemunhar numa outra live, que aí é onde as histórias boas começam a acontecer e ruins também. Mas assim, eu já tenho autoridade para escolher, eu já tenho autonomia para decidir, eu já sei o que eu quero, eu já sei, né, o que eu posso. Então, assim, é diferente quando você é criança. Então, quando você é criança, você depende dos seus pais. É igual você. Deixa o Lucas e o Anthony aí jogar dentro da tua casa e vai embora. Eles vão passar fome. Eles vão passar, vai comer o que tem ali, mas já acabou. É. Porque eles não sabem se virar sozinhos. Uhum. Eles são dependentes totalmente de você e do Érico. Uhum. Então, é que nem nós, a palavra do Senhor fala, sede como criança, né? Que nós temos que ser como criança, porque é totalmente dependente de Deus. A criança, ela depende. Essa palavra criança é porque você é totalmente dependente de Deus, né? Uhum. Quando o Senhor fala assim, sede como criança, é para que nós sejamos totalmente dependentes dele. Nós dependemos dele totalmente. E a Uhum. criança, ela não tem a maldade, você pode ver. A criança, ela não tem a raiva, ela não tem o rancor. Ela, tipo assim, pode ver, às vezes duas crianças ali, elas vão e tem os artritos inteiros, mas elas estão lá brincando, porque elas não guardam sentimentos ruins, né? Sim. Nós vamos crescendo, aquele sentimento ruim vai entrando dentro da gente, a gente vai guardando. Mas quando você é criança, você não guarda. Você Uhum. briga ali com aquele seu priminho, com a tua priminha, mas logo aquilo ali já passou. E aí você já tá ali, né? Então é assim que nós temos que ser.
Não ficar guardando mágoa, rancor, ressentimento. Não compensa você guardar. Quando você. Olha, eu vou te falar uma coisa para você que está nos vendo. Se você não sabe disso, você vai saber agora. Quando você tem mágoa de alguém, quando você tem raiva de alguém, você carrega essa pessoa no seu ombro. É um Uhum. demônio que ele fica alojado nas suas costas devido a essa mágoa, essa raiva que você tem por outra pessoa. Por isso que há a importância de você liberar o perdão na vida da pessoa. Não importa o que ela fez. Não Uhum. importa, né? A gente teve um encontro de mulheres no sábado e lá as meninas podem contemplar o meu testemunho pessoalmente. E elas viram quão é forte algumas coisas. E você só vai poder Uhum. contemplar pessoalmente. Você não vai, eu não vou poder abrir aqui na live. Mas assim, tem que liberar o perdão. E você não Uhum. consegue sozinho. Só com o doce Espírito Santo. Você tem que falar, Espírito Santo, me ajuda a liberar o perdão. Espírito Uhum. Santo, eu preciso perdoar essa pessoa, eu não quero ter raiva, eu não quero ter mágoa, eu não quero carregar ela no meu ombro. Você vai sentir uma leveza, você vai sentir aquilo saindo de você. É horrível você é, ter raiva e mágoa de alguém, gente. Não pode. Eu costumo dizer, né? Eu louvo a Deus por eu não ter ressentimento e mágoa de ninguém. E eu não aceito. Se alguém faz, às vezes, alguma coisa pra mim, eu já vou com o meu joelho no chão. Senhor, fiz aquela pessoa, Jesus, põe as tuas mãos. Eu não quero ter raiva, eu não quero ter mágoa, eu não quero ter ressentimento. Eu já vou nessa pegada, porque não é legal você ter ressentimento. Você está Sim. carregando espiritualmente um peso sobre a tua vida e aí você não começa a fluir. A tua vida começa a travar em algumas áreas, né? De repente você está aqui nos vendo e não sabe às vezes, né? Poxa, mas eu estou fazendo certo, estou andando certo, mas minha vida não anda. De repente você está com ressentimento com alguém. De repente você está com mágoa com alguém e isso aí está travando a tua vida. Não sei, né? Não estou aqui para julgar, mas estou aqui para deixar essa dica para você, né, Fê? Sim, com certeza. Hoje eu e o Eric estava falando de algumas coisas, né? E a gente acredita que é assim, né, Val? Depende Hum. do que cada, né, na gente, assim, tipo, Deus tá aqui do nosso lado. Aí depende do que, aí Deus vai se afasta, sabe? E assim vai se afastando, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre bem, sem isso que você está falando mesmo, sem ressentimento com ninguém, mágoa, para Deus estar aqui pertinho, né? Ficar pertinho da gente. Porque Porque ele começa a te conduzir. Ele começa a te conduzir, ele começa a te direcionar, ele começa a te mostrar, né, o caminho. Gente, como é tão. Olha, às vezes Fê, a gente fica brava porque a gente quer pôr na cabeça das pessoas aquilo que a gente vive. E às vezes as sim, pessoas nos vê como, tipo, as chatas de querer ficar falando. Mas, gente, é tão bom você ver o Espírito Santo te conduzindo, te direcionando, te mostrando o caminho, te falando assim, olha, vai aqui, filha, ó, faz isso aqui. Gente, como é bom isso? Você não anda enganado, capaz. você não anda confundido, gente. E é, isso É, que, e é essa experiência que nós queremos que vocês vivam, sabe? é. Que o doce Espírito Santo te conduzindo, te direcionando, te mostrando para você, ó, vai aqui, vai ali, e mostrando para você como que você deve trilhar nessa terra. Isso é muito bom, porque você não anda mais enganado. Você não tem mais venda nos seus olhos, mas você tem alguém que te direciona todo o tempo. A Gente, eu vida acho que pode eu já estar falei bastante. de ponta cabeça, né, Val? E você tá ali, Sim, paz, do Espírito Santo, é tão bom, né? sim, com certeza. Gente, mas é isso, né, Fê? Nem sei qual que horas que é, quanto tempo já passou da nossa live. Nossa, 8h53 já. Quanto? Ô, voltou. Uma hora já? Quase. Quase uma hora? Passou rápido, né? Gostoso. É Passa bênção. muito rápido, né? Ó, vocês, mulherada que estão nos vendo aí, homens, né? Vamos ver mais para frente, mas nós fazemos encontro a cada 15 dias. Se você quer estar com a gente tem um projeto Quem é Você, Mulher no Reino. Venha fazer parte, mulheres que curam outras mulheres, mulheres que ajudam outras mulheres.
para que a gente possa crescer junto para o reino de Deus. Lembrando, né, nós queremos ir morar no céu, né? Então nos dá um prazer te conhecer, para que nós possamos, né, quando chegar lá no céu, nós já, oi, você aqui! E assim nós possamos levar o reino de Deus para outras mulheres, né? Mostrar o reino, né, de Deus para as mulheres que nós sabemos que está aí nessa terra aflita, angustiada, precisando só de um abraço. Então, assim, vem assim, nos chama lá, né? É direct que fala, né? Nos chama lá, É, nos chama né? A Fernanda. Fala com a gente está nesse projeto aí. E mulheres que ajudam outras mulheres. A frase é: quem é você, mulher no reino? Então, mulheres que ajudam outras mulheres para que nós possamos todas crescermos e evoluirmos juntas. sim, é um encontro bem gostoso, gente, bem tranquilo. A gente ora, fala da palavra, né? Toma um cafezinho da tarde, conversa, bate papo, porque às vezes, né, a vida da gente é tão corrida e a gente não consegue ter um momento só em mulheres, né? Então, Sim. quem sentir no coração, a gente vai estar indo pro terceiro encontro, né, Val? E tá Sim. sendo muito bom, tá sendo muito bom esses Então, encontros. estamos esperando aí quem vai ser a próxima a falar assim, opa, pode fazer aqui, né? É, Estamos aí e já estamos, né, prontinhas para próximo, por terceiro encontro nosso de mulheres, a qual a gente vamos transbordar o amor de Cristo mesmo, falar do amor de Cristo, né? Para as sim, pessoas. Sem é um momento que você tem de comunhão, de compartilhar ali, né, com aquelas mulheres e sem ver, você não tem vergonha, não tem timidez, nada, porque é um ambiente que o Espírito Santo vai tomando, que o Espírito Santo vai movendo. Quando você vê, você fala assim, meu Deus do céu, eu não quero nem ir embora, quero permanecer aqui, quero ficar aqui, né? verdade. De tão bom que é esse encontro que nós fazemos, né, entre nós. Sim, Né, é. Fê? É isso mesmo. E também eu queria falar uma coisinha, gente, que assim, né, vocês estão percebendo, todas as quartas eu tô aqui fazendo com alguém diferente para estar testemunhando, né? Então, quem sentir também, né, no coração, não precisa ter vergonha, gente, é coisa simples aqui, ó, é uma conversa, né? Me chama também, tá bom? Tiver algum testemunho, algo, né, que você queira falar, que com certeza vai ajudar alguém que vai estar aqui com a gente, né? Me chama para estar participando também, tá bom? Gente, chama a Fernanda, por favor. Vem contar seu testemunho, vem edificar outras mulheres, outros homens, outras vidas. Não é só, né? A live não é exclusiva para mulheres, a live é para todos, homens, Sim, mulheres, idosos, crianças, para todos, né? Ela vai sim, ter aí um tempinho que ela vai também fazer live com rapazes. Então, assim, é, ela já está com uma lista grande, gente, de pessoas que estão assim procurando ela para fazer a live com ela. Então, assim, corre lá mesmo. Porque se você demorar muito, de repente ela vai conseguir fazer live com você só no final do ano. E vai passar pouco tempo. Porque tem bastante Eita, gente, né? Tem, tipo assim, sim, ela já tem as lives agendadas. Ela já tem as é, lives dela que já estão agendadas. Então, assim, e se você não correr lá para poder participar também, aquilo que você sentir de contar, né, no seu coração, que o Espírito Santo te conduzir, te direcionar, se você demorar muito, você vai ficar sua live, talvez ficar só para o ano que vem. Então, por quê? Porque você está aqui nesse ó, momento, você está aqui nos assistindo, aqui, só que essa live, ela é mantida salva. E ela é postada no YouTube, ela é postada nas outras nossas redes sociais, porque nós temos nossas outras redes sociais. E essa live, elas são postadas e outras pessoas veem, outras pessoas de outras plataformas têm nos chamado, tem chamado a Fernanda, né? sim, Para ela poder ter esse momento de live, né? Então, assim, vai lá, corra e chama a Fernanda, tá? Para de é ficar com vergonha, porque a palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, verdade. vamos orar ao Espírito Santo e pedir para que ele te ajude, para que você não tenha timidez, hein, meu querido, minha querida. Fê, É, vamos orar? vamos. Então, assim, você que está nos assistindo, né, feche seus olhos, né, vamos levar o nosso pensamento agora ao Senhor. Nós aqui fecharemos nossos olhos
levaremos nosso pensamento a Deus, para que Ele nos conduza nessa oração e que esse restinho de noite seja um restinho de noite surpreendente, né? Para as nossas vidas. Doce Espírito Santo de Deus, Tu és Deus que conduz, Tu és Deus que direciona, Tu és Deus que tem o controle de todas as coisas. Na autoridade do seu santo nome, Jesus, vai visitando todos que estão aqui nessa live conosco, Pai. Vai de encontro com o lar de cada um, vai entrando com a provisão no lar de cada um, vai fazendo o milagre do Senhor no lar de cada um, vai tirando as barreiras, vai tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, vai repreendendo, Senhor, todo laço, todo dardo inflamado do inimigo, Senhor, todo roubo do inferno, Senhor Jesus, contra essas vidas, seja destruído e destronado, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre a vida do teu filho e da tua filha que estão conosco agora, papai. Vai de encontro, entra com a provisão. Eu não sei que eles têm clamado, não sei que eles têm pedido, mas o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus de milagre, Pai. Entra com a providência, Espírito Santo, e dá a vitória para o teu filho e para a tua filha. Abre porta onde não tem porta e venha com a tua provisão. Que o milagre do Senhor aconteça agora na vida desse meu querido e dessa minha querida que estão aqui conosco, Pai. É que eu te peço e te agradeço desde agora para todos sempre, Senhor. Amém. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Deus o abençoe. Amém. O Senhor abençoe a todos, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né, Fê? Sim. Pode falar aí, Fê, que estou colocando aqui. É O isso. Senhor abençoe a todos. Então, gente, é isso. Eu contei só a primeira parte da minha historinha, né? Eu vou futuramente fazer um livro e aí no livro vai conter coisas, né, que a gente não pode falar aqui. E aí eu creio que vai ajudar muitas vidas, né? Vai ajudar muitas pessoas que viveram e ainda vivem presas em algumas situações do passado. Não Sim. carregue o seu passado para o futuro. O passado fica no passado. O futuro a Deus pertence. Viva hoje o presente. É isso. É isso. Muito Cadê obrigada. o print? Por favor. Tira aí, Val, porque a última vez que eu fui tirar com a Pri, meu pai amado, eu travei o celular. Oi! Foi. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Porque meu celular, ele é na parte de trás. Mas tem vezes que ele não quer obedecer nós, né? Não, ele não vai ele não vai. Ele não vai na parte de trás. Ele só vai se eu for na parte da frente. Não. Bora lá se ajeitar pro nosso print. Vamos ver se dá certo. Se eu não travar, se eu não fechar a tela, né? É. Ah. Aê, Pri. Eu tava pensando em pedir para você tirar, Pri. Que bom. É isso. A Pri tirou? Ai, que linda, fofa. Um beijo, Pri, pra você. Que bom, Meninas, obrigada. meninos, obrigado. Deus abençoe a vida de você. Fê, obrigada pela oportunidade, né? Já é a segunda live que nós fazemos juntas. Você contou a sua parte, eu contei a primeira parte da minha história. Nós vamos fazer uma outra live, que aí vai ser a parte 2. E lá nós vamos poder compartilhar coisas abençoadas e experiências com o reino. Beijo. Amém. Tchau, tchau, gente. Beijo, Paulo. Obrigada, viu? Nada, obrigada a todos por participar. Até quarta-feira que vem. Isso aí, gente. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, beijo.